Você já sentiu que está vivendo no modo automático? Acorda, trabalha, paga contas e tudo repete. Os anos passam, mas o saldo no fim do mês continua apertado. Parece que, não importa o quanto você se esforce, você nunca consegue sair do lugar. A verdade é que você está preso, não em uma cela de concreto, mas numa prisão invisível, construída com dívidas, boletos e falsas promessas de liberdade. Essa prisão tem nome: o sistema econômico moderno. Um sistema que transforma a sua energia de vida, o seu trabalho, o seu tempo, o seu suor, em engrenagens para manter um jogo que você nunca escolheu jogar. E o mais cruel? A maioria das pessoas nem percebe que está presa. Neste vídeo você vai entender como essa máquina foi construída, como ela funciona, e por que ela parece estar entrando em colapso agora mesmo, diante dos nossos olhos. E talvez, ao entender isso, você descubra também como sair desse ciclo. Vamos começar do começo. A economia é feita de transações. Cada vez que você compra algo, alguém vende. Cada vez que você gasta, alguém recebe. Se você gasta R$100 numa camisa, esse dinheiro vira o salário do vendedor, o lucro da loja e o imposto do governo. Esse dinheiro continua girando, como engrenagens num relógio. Se você somar todas as transações que acontecem num país em um dia, você tem a base da economia. Parece simples, e é. Mas a coisa complica quando entra um ingrediente poderoso: o crédito. O crédito, quando bem utilizado, pode ser uma força positiva poderosa. Ele permite que pessoas abram negócios, que empresas invistam em expansão, que novas tecnologias sejam financiadas e que postos de trabalho sejam criados. Ele ajuda a antecipar sonhos, a movimentar a economia e a gerar prosperidade. Imagine o crédito como um adiantamento de colheita. Você pega recursos agora, planta e espera colher mais adiante. Ele pode acelerar sonhos e abrir caminhos que demorariam anos para serem alcançados, ou como uma ponte entre dois lados de um rio. De um lado está o que você quer realizar, do outro está a sua realidade financeira atual. O crédito constrói essa ponte e permite atravessar mais rápido, mas às vezes essa ponte é feita com madeira podre. Quando você pega crédito, você está trazendo o consumo do futuro para o presente. Você gasta mais do que ganha agora e paga por isso depois, com juros. O problema é que o crédito cria um ciclo. Quanto mais você gasta hoje, mais alguém ganha. E quem ganha se sente seguro para gastar mais também. Isso aquece a economia. As empresas contratam mais, os salários sobem e os bancos emprestam mais. Tudo parece ótimo, até não ser mais, porque o crédito é um presente envenenado. Em algum momento, a dívida vira pesada demais. Os juros aumentam, o consumo cai, as empresas ganham menos, o ciclo se inverte. É como se você tivesse ligado um turbo no carro da economia, mas não tivesse freio. Quando a curva chega, o impacto é inevitável. E quando muita gente para de gastar ao mesmo tempo, a recessão chega. Existem dois grandes ciclos que se repetem na economia. O ciclo de dívida de curto prazo, geralmente de 5 a 8 anos. O ciclo de dívida de longo prazo, que pode durar 50, 75 ou até 100 anos. O curto prazo é o sobe e desce que a gente sente. Momentos de crescimento, depois recessão, depois recuperação. É como as estações do ano. O calor do verão traz abundância, mas o inverno da recessão sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Já o ciclo de longo prazo é mais silencioso, perigoso. Estamos vivendo o final de um agora. Imagine uma represa enchendo lentamente durante décadas. Cada nova camada de dívida aumenta a pressão. E quando ela rompe, a enchente que vem é devastadora. Ao longo das décadas, os países vão acumulando cada vez mais dívida, sempre empurrando o problema para frente com mais crédito e mais impressão de dinheiro, como um estudante que vive renovando o empréstimo estudantil sem nunca pagar a dívida original. Até que chega um ponto em que os juros da dívida são tão altos que o próprio sistema começa a colapsar. O Banco Central é como um mecânico-chefe da máquina. Ele não pode controlar tudo, mas ele tem duas ferramentas poderosas: taxa de juros e impressão de dinheiro. Quando a economia desacelera, ele baixa os juros para estimular o crédito. Quando a inflação dispara com o excesso de dinheiro injetado, ele sobe os juros para frear o consumo. Pense nos juros como uma tampa no fluxo de água de uma torneira. Quando a tampa é pequena para o tamanho do cano, ou quando os juros está baixo, a água passa rápida, crédito flui fácil. Quando a tampa aumenta, a água trava e quase para de sair água, o crédito seca. E quando nada disso funciona, como em 2008 ou 2020, ele imprime dinheiro. Imprimir dinheiro demais é como dar energético para um paciente com pressão alta. Ele pode levantar na hora, mas o colapso depois é ainda mais perigoso. Em 2025, os sinais estão claros. A dívida dos Estados Unidos já passou dos 34 trilhões de dólares. Os juros estão altos, sufocando empresas e governos.
O déficit fiscal é um buraco sem fim. O mercado de trabalho está fragilizado e o sistema financeiro vive de resgates e promessas. Estamos como um castelo de cartas sendo construído em cima de vento. Cada nova camada de dívida torna a base mais instável. Estamos vendo o fim de um longo ciclo de dívida e o início de algo novo, que ainda não sabemos se será reforma ou colapso. Mas uma coisa é certa: o modelo atual está insustentável. Entender como a máquina funciona já é metade da libertação. A outra metade vem da ação. Reduza suas dívidas enquanto pode. Imagine estar preso a um balão de ar quente subindo rápido. Cada dívida é um saco de areia amarrado no seu pé. Quanto mais cedo você cortar esses pesos, mais alto pode subir. Aumente sua produtividade. Como falamos no início, o crédito pode te ajudar muito, se for utilizado para gerar mais recursos e não para financiar coisas que só trazem novas dívidas. Invista em conhecimento, em novas habilidades, em melhorar seu trabalho, em gerar novas fontes de renda. Pense nisso como trocar o motor de um barco. Com mais potência, você navega contra qualquer corrente. Construa reservas reais. Não dependa apenas de promessas. Guarde ativos que não possam ser destruídos por uma canetada ou uma impressão de papel. Ter reservas reais é como ter um colete salva-vidas em alto mar. E principalmente, saia do piloto automático. A maioria está dormindo, vivendo uma rotina que os leva exatamente para onde não querem ir. Mas quem acorda primeiro, vê o iceberg antes. E se eu te dissesse que existe uma saída? Uma porta, trancada por anos, que foi aberta em 2009, criada por um pseudônimo, sem empresa, sem dono, sem marketing. Apenas um código, enviado ao mundo com um objetivo: romper as correntes invisíveis da dívida. Esse código se chama Bitcoin. O Bitcoin é uma forma de dinheiro que não depende de governos, bancos ou políticos. Ele é como um cofre digital que ninguém pode invadir, com regras gravadas no próprio código, não em promessas. Diferente do real, do dólar ou do euro, ninguém pode imprimir mais bitcoins. Só existirão 21 milhões, para sempre. E ninguém, nem o Banco Central dos Estados Unidos, consegue mudar isso. Em um mundo onde tudo é inflado, manipulado e endividado, o Bitcoin é escasso, transparente e matemático. Lembra da máquina? Aquela que gira baseada em dívida, impressão de dinheiro e juros que te prendem? O Bitcoin não tem presidente do Banco Central. Ele não precisa de crédito para girar. Ele não responde a eleições ou promessas de campanha. Ele é como o ouro digital, resistente à inflação, portátil, global, mas com uma vantagem: você pode guardar em qualquer lugar, sem depender de cofres, bancos ou governos. Mas o Bitcoin é volátil, não é? Sim. No curto prazo ele oscila, mas volatilidade é o preço da liberdade. Quando o real ou o dólar perdem valor devagar, você nem percebe. É como um vazamento numa piscina. Você vê a água lá, mas ela está sumindo. O Bitcoin, ao contrário, mostra tudo na cara. Ele não esconde nada. Bitcoin não é milagre, é ferramenta. Ele não vai resolver todos os seus problemas, não vai te deixar rico da noite para o dia, mas pode ser um pilar de proteção e independência num mundo que já provou que não vai te salvar. Porque quando a máquina quebrar, e ela vai quebrar, você vai querer estar do lado de fora. O Bitcoin não é apenas uma tecnologia, é uma ideia. A ideia de que você pode recuperar o controle sobre seu tempo, seu trabalho e seu valor. A economia é uma máquina, mas agora, pela primeira vez, você pode escolher em qual engrenagem quer girar. E se esse vídeo te mostrou essa escolha, então já valeu a pena. Já comprou o seu Bitcoin ou acha que não faz sentido para você? Comenta aí pra gente saber. Se você curtiu esse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Teletrando, porque o conhecimento é a primeira chave da liberdade. Um abraço e até a próxima.